Hebreus capítulo 10, versos 1 ao 4. Hebreus 10, 1 ao 4. A palavra de Deus nos diz, ou como os profetas diziam, assim diz o Senhor: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Misericórdia. Irmãos, nós vamos meditar sobre o seguinte tema: a fraqueza da antiga aliança. Eu iria passar por cima disso aqui de forma rápida, indo até o verso 18, só que eu pensei, não, vamos com calma. Vamos com calma. Vamos ver a fraqueza da antiga aliança. Vamos ver a fraqueza do antigo concerto. Vamos ver a fraqueza revelada nos homens. Vamos ver as nossas fraquezas. Vamos ver as nossas incapacidades. Vamos ver que nada depende de nós e que nós estamos fracos, incapazes. Vamos ver que há uma necessidade em nós de olharmos para Cristo e enxergarmos nele a nossa única esperança, de enxergarmos em Cristo a nossa suficiência e não em nós mesmos. Vamos ver onde estão as bases, onde nós nos firmamos, onde está a nossa segurança. Está no que fazemos? Certamente não. Está nos rituais religiosos? Certamente não. Está no que Deus faz em nós e através de nós. Os rituais que o Senhor estabelece, eles são rituais pelos quais são meios de graça. Assim nós chamamos, meios de graça, e não as bases da graça. Pois aquilo que o Senhor fez e faz por nós, para nós e em nós, é o que nos sustenta, é o que nos nutre, é o que nos alimenta. É importante nós pensarmos assim, irmãos, porque senão nós iremos cair em erros tremendos. De um lado, legalismo, onde nós estaremos nos esforçando em atividades que ao longo dos tempos, ao passar dos tempos, se tornarão fardos
pesados que nem nós conseguiríamos com o dedo menor, mais fraco, né, o mindinho, nós conseguiríamos levantar. E mais, acharemos que os outros devem cumprir as mesmas regras, os mesmos padrões, ou nós cairíamos em outro lado que poderíamos chamar de moralismo, um esforço independente, particular, pessoal, um esforço, uma dedicação em que nós vamos tentar alcançar um nível de espiritualidade, tentar um nível de moralidade, de mentalidade, de estilo de vida inatingível, inalcançável. Ou seja, nós vamos perecer em nossas tentativas, nós vamos nos perder em nossas tentativas, porque nós começaremos a nos comparar uns com os outros. Haverá uma certa competitividade, nós estaremos nos dedicando em sermos melhores do que os outros, e estaremos dedicando-nos em estarmos cada vez mais melhores em nossas competências, estaremos nos esforçando cada vez mais para, eu não faço isso, o fulano, a fulana lá faz isso, eu não faço, eu não sou assim, e nós estaremos nos perdendo no moralismo, onde nós estaremos sendo cada vez mais insensíveis com o próximo e desafetuosos com os outros, sem nenhum pingo de misericórdia. Por isso é necessário entendermos a fraqueza da antiga aliança, para não vivermos como se estivéssemos ainda sujeitos à lei, aos rituais religiosos e sujeitos à antiga aliança. Pois eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus, e nós precisamos discernir isso. É isso que devemos discernir, é isso que devemos entender. Essa é a nossa busca, essa é a nossa dedicação, em entender tudo que Cristo fez lá naquela cruz, e todos os benefícios espirituais das regiões celestiais, todas as sortes de bênçãos que nos é oferecido, que nos é dado gratuitamente nele, o nosso amado. E nós só vamos entender isso com o exercício contínuo de meditações, de orações, nas nossas práticas espirituais. Mas vejamos onde está a fraqueza da antiga aliança. E aí nós vamos ver isso sabendo que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vimos isso na nossa última meditação. Sabemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Ele é aquele que a si mesmo se entregou, se fez sacrifício de si mesmo, oferecendo-se. Aponta já aqui que existe uma fraca aliança, que é a antiga, que existe uma exposição da fraqueza dela, da fragilidade dela, da impotência dela. Quando falamos que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi a nossa última meditação, quando nós percebemos que algo novo em Cristo Jesus
colocado na antiga aliança, é apresentado na antiga aliança, uma fraqueza. Vamos analisar essa fraqueza dela. Primeiro, do verso 1 ao 2, ela não pode purificar ninguém. A fraqueza antiga da aliança está em ela não poder purificar ninguém. Vejamos os versos que nos diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, ou seja, nós já vimos isso, no capítulo 9, versículo 9. Existe uma maneira passageira na antiga aliança, em que ela é chamada de sombra, ou seja, aquilo que passa, aquilo que não dura, aquilo que não tem permanência, aquilo que não é eterno, aquilo que é substituível, e que de fato foi substituída por algo superior, por uma aliança superior em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ela é sombra de bens vindouros, ou seja, ela era passageira até que aquilo que era promessa viesse. Quando fala de bens vindouros, está falando a respeito da nova aliança que viria através de Cristo Jesus. Os bens vindouros estão realizados na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Os bens vindouros se referem a uma nova vida, uma transformação, uma nova aliança, em que aqueles que creem em Jesus Cristo são feitos filhos de Deus, em que todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e são batizados são salvos, em que todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador e que no seu coração creem são salvos. Bens vindouros se referem a essa nova aliança que nos arranca das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. Então, a antiga aliança era como que uma sombra, ou seja, passageira, como já vos disse. Não a imagem real das coisas, ou seja, ela não é, de fato, a realidade dos bens vindouros que era prometido através dela. E esse foi o escape dos nossos antigos, dos profetas, dos sacerdotes, do povo judeu do passado, em que buscavam uma obediência na lei, mas que não se submetiam simplesmente à lei ou se esforçavam para a obediência à lei, mas que criam na promessa do Messias. Sendo assim eles justificados, não por submissão à lei, não pelos seus esforços em submissão à lei, mas pela esperança da salvação que havia no Messias prometido. Então a realidade dos bens futuros, dos bens vindouros, está quando Jesus Cristo vem ao mundo para habitar entre nós, cheio de graça, de verdade. É quando Jesus Cristo vem ao mundo através de Maria. É quando o Senhor Jesus vem para nos apresentar o reino dos céus, o reino de Deus, onde Ele mesmo é o grande rei, onde Ele mesmo é o salvador desse reino, onde Ele mesmo é quem tem toda a autoridade nos céus e na terra, através de sua ressurreição, onde Ele sobe aos céus, se assenta à direita de Deus Pai. Irmãos, que é sua exaltação, né? Que é sua exaltação. Todas essas coisas que eu estou dizendo para vocês, elas
elas representam aquilo que nós podemos chamar de imagem real das coisas. A realidade agora é que não Cristo virá, mas Cristo veio e voltará. Isso é importante entendermos, porque essa é a nossa esperança. E aí o texto vai nos dizer: nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, ou seja, os que prestavam cultos a Deus na antiga aliança, os que ofereciam os seus sacrifícios de cordeiros, de bois, por purificação dos seus pecados. Então, a incapacidade da antiga aliança está em ela não poder purificar ninguém. E o escritor de Hebreus fala: nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Ou seja, nunca, jamais, na antiga aliança, alguém poderia se aperfeiçoar. Poderia de fato acontecer um processo de purificação em que suas vidas estariam sendo transformadas. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Ou seja, existe um esforço de ano após ano dos judeus, do povo hebreu, dos israelitas, que se esforçam de ano após ano fazerem sacrifícios para que eles sejam justificados, todo ano, e assim sem fim, onde nunca, jamais eram de fato limpados dos seus pecados, purificados dos seus pecados. Então a antiga aliança, ela tem essa fraqueza, ela tem essa incapacidade. Verso 2 diz: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Sim, se houvesse a capacidade da antiga aliança de serem purificados, limpos dos seus pecados, sim, teria cessado esses rituais, esses esforços, essas entregas de animais para que fossem justificados os seus pecados, e apaziguar a ira de Deus sobre eles que lhes eram devido. Porque nós, os seres humanos, somos devedores a Deus por causa dos nossos pecados. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, as nossas dívidas dos nossos pecados foram quitadas, pagas por Ele, lá naquela cruz. Mas de acordo com a antiga aliança, não. De acordo com a antiga aliança, não. Só se houvesse de fato essa purificação. Mas não há. Os sacrifícios eram repetidos sempre. E isso demonstra que eles não providenciariam, eles não trariam nenhuma solução que durasse, que resolvesse o problema do pecado,
do povo. Então, na antiga aliança, há uma incapacidade, uma fraqueza de não resolver a questão do pecado. Por isso, somente Cristo, para tirar o pecado, para limpar do pecado, para purificar do pecado. Uma outra evidência da fraqueza da antiga aliança está nos versos 3 e 4, onde nós vemos que a fraqueza da antiga aliança está ela não conseguir tirar culpa de ninguém. Ou seja, a antiga aliança não consegue tirar culpa de ninguém. Vejamos, verso 3. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos. Ou seja, a fraqueza da antiga aliança está em ela lembrar que o problema do nosso pecado não está sendo resolvido. A fraqueza da antiga aliança é que ela nos traz a consciência, não de que de fato o nosso problema com o pecado está resolvido, ou está se resolvendo, ou que estamos sendo limpos, que estamos sendo purificados. Não, pelo contrário, ela nos faz pensar que de fato nós necessitamos, ano após ano, de sacrifícios, de esforços nossos, para que haja uma certa consciência de purificação. Ou seja, ela continua nos lembrando as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas transgressões. Ela não aponta para uma remoção de nossas culpas, mas ela aponta as nossas culpas todos os anos. Isso é a antiga aliança. E assim estavam, e assim estão, assim estavam os hebreus aqui, que estão sendo tentados a voltarem para essa antiga aliança, a virarem as costas para a nova aliança trazida por Cristo, pela pressão dos judaizantes, ou até mesmo dos judeus ortodoxos, que não creem em Jesus como Messias. Então havia essa pressão sobre eles. Como, de outra maneira, há também para nós uma pressão para que nós viremos as costas para Jesus, que nós abandonemos a igreja, para que a gente deixe de lado os cultos, a comunhão uns com os outros, e saiamos e abandonemos e voltemos à nossa antiga maneira de viver. Ou seja, que nós nos desviemos, ou até mesmo que nós sejamos apóstatas da fé, abandonemos a fé, a igreja, o próprio Jesus, e voltemos a viver de qualquer jeito, como se Ele não tivesse feito o que fez por nós lá naquela cruz, uma nova aliança para nos salvar dos nossos pecados. Então, para eles, para nós, para os outros, não é? Há uma necessidade de entendimento de que essa antiga aliança, ela não é atraente para que eles voltassem para ela. Ou para nós, não há no mundo nenhuma atração que nos satisfaça para sempre, e que não necessitemos mais de um Salvador e único como Jesus, pois Jesus é o único Salvador. Não há nada para os judaizantes que seja
seja atrativo para retirar esses hebreus, esses judeus cristãos, dos caminhos do Senhor Jesus. Não há nada no mundo que nos seja oferecido para nos conquistar, nos satisfazer para sempre, onde nós não vejamos necessidade de salvação em Jesus. A antiga aliança, ela é incapaz, ela é fraca, ela é impotente, pois desses sacrifícios há uma recordação de pecados, uma lembrança de pecados, um acúmulo, uma memória de pecados, e não uma purificação, não a remoção de culpas. Vejamos o versículo 4, onde fica cada vez mais evidente. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ou seja, é impossível. 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 Vamos ver aqui um texto. Em Romanos, capítulo 8. Rapidamente. Versículo 3 e 4. Diz: porquanto o que for impossível à lei, veja a incapacidade dela, é impossível à lei no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, há uma incapacidade na lei em que nós vemos a impossibilidade nela de remover a nossa culpa, remover a culpa dos nossos pecados. Então, essa é a fraqueza da antiga aliança. Ela não resolve o problema do pecado. Pelo contrário, ela alimenta a consciência do povo de que eles estão se esforçando em algo que não soluciona o problema de suas vidas, que é o problema do pecado. Tanto na sua questão de purificar-nos dos nossos pecados, né, como também a remoção de nossas culpas. Então ela não remove o pecado, ela não tira os nossos pecados. Então nós precisamos aplicar isso de duas maneiras. Vejamos. Primeira lição para nossas vidas é que qualquer pessoa, por mais dedicada que seja, né, para ser uma boa pessoa, uma melhor pessoa, ou até mesmo tentando compensar seus erros de alguma forma, através de suas boas ações, essas pessoas estão perdidas. É como se estivesse vivendo debaixo da antiga aliança, debaixo da lei. É impossível que essas pessoas atinjam a purificação. É impossível que as pessoas sejam aperfeiçoadas
através de seus próprios esforços. Pois nosso aperfeiçoamento não depende dos nossos esforços, não depende de nós, mas depende de Cristo e de nossa fé nele. E aí está aí a graça. E aí está a nova aliança. É que tudo que fazemos, e em tudo que nós nos dedicamos para Deus, é através de fé e esperança e confiança somente em Cristo. Segunda coisa que nós podemos aprender é que não só os hebreus, mas todos estão perdidos. Toda e qualquer pessoa está perdida se essas pessoas estão dentro de um sistema de rituais como o da antiga aliança, onde carregam sempre suas culpas passadas. Qualquer cristão, qualquer pessoa que se diz crente em Cristo, se continua carregando em si suas culpas passadas, está entendendo de fato, de maneira errada, o Evangelho. Está entendendo de maneira errada a obra de Cristo em suas vidas. Pois as nossas culpas, a nossa consciência a respeito de nossos erros passados, ela precisa ser limpa. E ela é só limpada. A nossa mente, a nossa consciência a respeito dos nossos pecados, nossas culpas, através de fé e esperança em Cristo Jesus. E essa é a solução. Se você está aqui nessa manhã e entende que há muitas coisas passadas no seu coração que você carrega ainda hoje, se você ainda estava entendendo o Evangelho de maneira errada, a nova aliança de maneira errada, vivendo como que debaixo da lei, ou como que debaixo da antiga aliança, que através dos serviços de culto, vindo para a igreja, lendo a Bíblia, orando, nos exercícios que nós chamamos de exercícios espirituais, você vem se esforçando, e aí de maneira em que você se pega na sua própria consciência em que há muitas culpas mal resolvidas em sua vida. Você não está entendendo o Evangelho. Você não está entendendo a obra de Cristo. É necessário que você confie somente em Cristo para que esses fardos sejam aliviados. Por isso, vá até Cristo, com fé e esperança, confiança somente nele, de que haverá uma paz, e que de fato haverá uma paz em sua mente, em seu coração, em que você não carregará mais os fardos da culpa, dos seus erros. Pois é algo somente possível através da nova aliança, porque na antiga aliança nós vemos a nossa incapacidade de sermos purificados dos nossos pecados, de resolvermos o problema dos nossos pecados, uma transformação de mente e de coração, na nossa alma, no nosso modo de viver, o que também na antiga aliança há uma incapacidade de nós termos a nossa consciência purificada, limpa de nossas culpas, a remoção de nossas culpas, de nossos pecados. Mas em Cristo sim, em Jesus sim. Louvado seja Deus. Nós vamos ver essa outra parte em que nós enfatizamos Cristo como aquele que nos purifica dos nossos pecados nos próximos versos em que nós meditaremos nas próximas vezes, se assim Deus nos permitir. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço, Senhor, por nos ensinar essa manhã
e nos mostrar, Senhor, que nós temos algo melhor do que foi oferecido na antiga aliança. Nós temos algo melhor do que o legalismo oferece. Nós temos algo melhor do que o moralismo oferece. Nós temos algo melhor do que o que a religiosidade oferece. Nós temos alguém melhor, infinitamente melhor, superiormente melhor, que é Cristo, Teu Filho único, Pai. Nós temos uma pessoa por nós, a interceder por nós todos os dias, em nossas fraquezas, em nos ajudar a trilhar esse caminho estreito da salvação, em que de fato há um custo para segui-lo, mas que esse custo está unicamente em sua obra, onde Ele fez todas as coisas para que por fé fizéssemos parte do seu reino e fôssemos feitos filhos de Deus, onde nós somos nascidos de novo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, onde tudo se faz novo em nossas vidas, regenerados, transformados, mediante o Espírito Santo que nos é dado. Louvado sejas, meu Pai, louvado sejas, Jesus, agora e para sempre. Amém.